Comissão processante avança na investigação contra Pedro Baralci por quebra de decoro. Vereador acusa perseguição política. Vereador enfrenta graves acusações de ofensas ao prefeito Maurício Rivaben e incitação à desordem pública. Processo pode culminar na cassação de seu mandato. O vereador Pedro Alberto Baralci segue envolvido em mais uma polêmica que mancha sua trajetória política em Campo Largo. Agora, enfrentando um processo por quebra de decoro parlamentar, o parlamentar vê seu mandato ameaçado após a divulgação de um áudio, amplamente circulado em grupos de WhatsApp, onde destila ofensas ao prefeito Maurício Rivaben. O comportamento agressivo e as tentativas de incitar a desordem em sua fala demonstram uma suposta postura imprópria para quem ocupa um cargo público, abrindo questionamentos sobre sua capacidade de representar os interesses da população. Ofensas e descontrole. O áudio que gerou o processo. A denúncia, apresentada pelo prefeito Maurício Rivaben, foi aceita pela comissão processante da Câmara Municipal, formada para investigar se houve, de fato, quebra de decoro por parte de Pedro Baralci. O episódio ocorreu após a divulgação de um áudio no qual o vereador utilizou palavras de baixo calão para atacar o prefeito e incitar tumulto, fomentando animosidade divulgados em grupos de WhatsApp compostos por lideranças e membros da comunidade de Campo Largo. A falta de respeito e compostura revela a face mais problemática de Pedro Baralci, um vereador que, ao invés de promover o diálogo, opta pelo confronto verbal e pela incitação ao caos. O vereador Pedro Baralci, ao invés de assumir a responsabilidade pelas suas palavras, tenta agora se desviar das consequências, argumentando que está sendo vítima de perseguição política. No entanto, o teor de suas falas e a repercussão negativa que geraram são indiscutíveis. Para muitos, suas ofensas não apenas evidenciam sua possível incapacidade de manter uma postura ética no legislativo, como também mancham a imagem da própria Câmara Municipal. Comissão processante. Uma resposta às atitudes antidemocráticas de Baralci. A comissão processante, composta pelos vereadores Alexandre Guimarães, presidente, Márcio Beraldo, relator, e Germano Silva, membro, decidiu por dar prosseguimento à denúncia. Em reunião realizada no dia 25 de setembro, foi definido que as próximas etapas incluem a convocação de testemunhas para coleta de depoimentos e análise de provas. O processo terá o prazo de 90 dias para ser concluído e, a qualquer momento, caso o vereador tente interferir na investigação, a comissão pode pedir seu afastamento imediato. Na sessão ordinária do dia 23 de setembro, o relator Márcio Beraldo adotou um tom conciliador, pedindo calma aos demais vereadores e destacando que o processo não deveria ser tratado como uma batalha política. Contudo, a gravidade dos fatos não pode ser ignorada. O uso de palavras ofensivas, ainda mais por um representante público, mostra um desrespeito absoluto ao decoro parlamentar, abrindo precedentes perigosos para a convivência entre os poderes. Pedro Baralci, em uma tentativa de desviar a atenção dos fatos, continua alegando que o processo tem motivações políticas. Sua postura de negação supostamente reflete um desprezo pelas normas éticas que regem a atuação parlamentar, como se a agressão e o desrespeito fossem algo justificável no ambiente político. Defesa frágil. Tentativas frustradas de barrar o processo. Como parte de sua estratégia para evitar o avanço das investigações, Pedro Baralci apresentou um mandado de segurança pedindo a suspensão do processo administrativo em curso na Câmara. Alega que houve irregularidades no procedimento, questionando também a imparcialidade dos membros da comissão. No entanto, o pedido foi prontamente rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, TJPR, e pelo juiz de direito James Hamilton de Oliveira Macedo. As alegações de perseguição política não se sustentam diante das evidências claras de comportamento inadequado do vereador. A tentativa de politizar o processo e distorcer os fatos apenas evidencia o despreparo do vereador para lidar com as consequências de suas próprias ações. Em vez de assumir a responsabilidade por suas ofensas, Baralci adota uma postura vitimista, distanciando-se ainda mais do que se espera de um líder público. A população de Campo Largo, que depositou sua confiança no parlamentar, agora assiste a um espetáculo de desrespeito e desmoralização. O futuro político de Baralci, cassação à vista? Com as investigações em andamento e a pressão crescente sobre o vereador, a possibilidade de cassação de Pedro Baralci se torna cada vez mais real. Caso a comissão processante conclua que houve quebra de decoro, a Câmara Municipal pode, sim, decidir pelo afastamento definitivo de Baralci, encerrando sua turbulenta carreira política. Para muitos, essa seria a resposta necessária para garantir que comportamentos como o de Pedro não sejam tolerados na política local. A imagem de Pedro Baralci já está desgastada,
E a continuidade do processo certamente trará mais à tona os comportamentos que não condizem com o cargo de vereador. A cassação, que há algumas semanas poderia parecer exagerada, hoje já é vista como uma solução necessária para restaurar o respeito e a ética na Câmara de Campo Largo. Conclusão: a ética como elemento indispensável na política. O processo contra Pedro Baralci é um exemplo claro de como a política deve ser conduzida com seriedade, respeito e, acima de tudo, ética. A tentativa do vereador de distorcer os fatos e se eximir das responsabilidades só reforça a necessidade de que casos de quebra de decoro sejam tratados com rigor. O legislativo não pode ser um espaço onde ofensas e desordem se sobrepõem ao diálogo e à responsabilidade pública. O futuro de Pedro Baralci depende agora da conclusão da investigação, mas o que já ficou evidente é que a população e seus representantes não podem tolerar atitudes que vão contra os princípios básicos do decoro e da democracia. Matéria: Marco Polo Paz. TV Campo Largo, a TV da cidade.